Olá a todos, espero que estejam bem de saúde. Ora bem, tive aqui um pequeno percalço com um dos computadores há uma semana atrás e acabei por não fazer a publicação que queria. Além disso, houve também alguma perda de dados, o que me vai obrigar a ter que refazer algumas apresentações, mas não faz mal. É da maneira que eu próprio vou recapitular alguns conceitos. Mas pronto, seguindo em frente, cá temos mais um vídeo, que está a ser feito agora mesmo, daquela série Aprendam que eu não duro sempre. Sendo que temos falado muito acerca dos dentes e problemas da boca e de gengivas e etc. Agora fazer aqui uma pequena pausa, não direi um interregno, para falar de uma estrutura igualmente importante, que é o osso. Sendo verdade que se não tivéssemos um esqueleto nem sequer nos conseguíamos manter de pé, é lógico, é o nosso chassi, sem ele não conseguiríamos manter-nos minimamente em posição nenhuma. Pronto, acontece que os dentes estão implantados no osso. Por isso, é importante falar dele também. E para começar, convém ter esta noção que nós temos duas dentições. Até uma certa idade temos a primeira dentição, que, de acordo com as imagens de atlas de anatomia, é qualquer coisa deste género. Temos os dentes de leite ou dentes tecidos na arcada, mas por baixo desses, muito cedo, começam a formar-se dentes definitivos que vão nascer mais tarde. Por norma, a primeira substituição de dentes acontece a partir dos 6 anos e depois gradualmente, e dentro de faixas etárias mais ou menos pré-estabelecidas, eles vão sendo substituídos, embora haja exceções à regra. Claro, há crianças em que os dentes vão sendo substituídos mais cedo, noutros mais tarde, mas enfim. Em média, é por volta dos 6 anos de idade que são substituídos os primeiros incisivos à frente. Depois, mais tarde, entre os 9, 10 anos, geralmente são substituídos os molares de leite por pré-molares. E a partir também dos 6 anos, por norma, nascem os primeiros molares definitivos. Perdão, aqui estes primeiros molares definitivos, mais tarde aos 12 vêm os segundos molares definitivos. E muito mais para a frente, aos 18, 20 anos, se houver sisos, também irão nascer. O que é certo é que seja num caso ou no outro, os dentes estão implantados no osso. Ok? Ora bem, na dentição adulta, normalmente já não há dentes de leite, é lógico, temos apenas dentes definitivos, de preferência muitos, se não todos, para ajudar a estabilizar a arcada. Mais uma vez, se observássemos o interior do osso, íamos ter as raízes dos dentes implantadas até uma determinada profundidade, que é variável conforme a anatomia e tamanho dos dentes. Mas, seja lá como for, existe uma porção de osso até uma certa profundidade onde estão realmente as raízes dentárias. Isto é importante para o que vamos ver a seguir. Se nós tivermos imagens ao raio-x de dentição mista, que é como quem diz, naquela fase, naquela idade em que nós temos a mistura de dentes de leite e dentes definitivos, ao contrário do que acontece no adulto, na dentição mista é uma confusão por vezes ver as imagens ao raio-x. Vou tentar aproximar aqui um pouco mais para dar ideia. É uma grande confusão porque temos à mistura dentes de ambas as dentições na imagem. É preciso que a câmera consiga focar isto também. Oh caramba! Vá lá, foca! Então, não consegue focar. Finalmente. Ok. E portanto é uma imagem confusa em que temos uma panóplia de dentes, quer da primeira dentição já presentes na arcada, quer gérmenes de variedíssimos dentes definitivos em formação por baixo. Portanto, o osso acaba por estar praticamente, os ossos maxilares superior e inferior, acabam por estar todos colonizados por dentes, o que ao raio-x dá uma imagem curiosa. Ao contrário do adulto, e já agora, já que aqui estamos, ao contrário do adulto, em que a imagem se restringe aos dentes definitivos, claro está. E isto que nós vemos aqui, esta espécie destes fios por aqui abaixo, são as raízes dos dentes definitivos dentro do osso. Ok, vamos ao que interessa. Passar à frente, próxima. Ok, o que é que acontece quando se perdem dentes? Bem, ficam espaços vazios dentro da boca. Pronto, é o bruxo, toda a gente sabe isso. Só que há mais outra coisa. Voltando aqui à imagem da arcada inferior, neste caso da mandíbula, o osso maxilar inferior, temos então
Os dentes com as coroas à vista, sim senhor, e depois as raízes onde é que estão? Claro, evidentemente, estão no osso. Agora sim, a saber, há duas camadas de osso que nós devemos conhecer e considerar nos ossos maxilares, quer no superior, quer no inferior. Usamos o de baixo como exemplo, mas é válido para cima também. Existe então o chamado osso alveolar, onde estão os alvéolos ósseos. O que é que são os alvéolos? Enfim, são as covinhas onde estão as raízes dos dentes implantadas. Portanto, em maior ou menor profundidade, que é como quem diz, mais milímetros, menos milímetros, temos não sei quantos milímetros, pode ser 1 centímetro, centímetro e meio, 2 centímetros, conforme, do osso alveolar. 2 centímetros, estou a exagerar, mas para aí pelo menos centímetro e meio é perfeitamente viável haver osso alveolar. E por baixo do osso alveolar, a camada subjacente, temos o osso basal, onde, por norma, já não existem raízes. As raízes dos dentes chegam a um certo nível e ali para baixo é só mesmo o osso. Ou mais trabeculado, ou menos trabeculado, mais compacto ou menos compacto, mas é osso. O que acontece então é isto. Se perdermos dentes, e então se perdermos todos os dentes, a imagem característica, ou o formato característico da mandíbula, deixa de ser aquele e passa a ser este. Então e porquê? Porque não só houve perdas dentárias, como houve reabsorção do osso e toda aquela massa do osso alveolar, ao longo de alguns anos, diminuiu ou desapareceu por completo. É típico. E então cá temos uma imagem que é muito, muito, muito característica tradicional nos compêndios de psicologia. Isto já vem dos tempos da escola secundária, que é a imagem da jovem versus a imagem da velha. E a questão é o que é que está a ver. O desafio aqui é o que é que você consegue ver nesta imagem. E então podemos ver duas coisas. Podemos ver uma jovem, se considerarmos a face da jovem aqui ao olhar para aquele lado, e sendo aqui o pescoço com um colar, é uma jovem. Mas, por outro lado, se isto aqui for um nariz e aqui um queixo e a boca, já será uma pessoa idosa. É a típica imagem da velhinha que tem o queixo mais projetado para a frente e os lábios e as bochechas completamente recolhidos para trás, ou para dentro neste caso. Porquê? Por perda de dentes e perda de osso, ambas as coisas. Agora tenho um telefone a tocar, paciência, vou deixá-lo tocar. Ora, quando se perdem dentes, voltando às bonecadas, e eu gosto muito de esquemas, são desenhos que eu já fiz há uns anos, mas servem sempre, a situação ideal é esta que nós vemos aqui. Dentes, ou neste caso as coroas, e as raízes implantadas no osso, e uma arcada estável. Uma arcada estável significa uma arcada de preferência com os dentes todos, ou quanto mais dentes melhor, e ainda de preferência alinhados. Nem sempre é verdade, mas acima de tudo que haja dentes suficientes para criar estabilidade, para mastigar e não só, como veremos. Ora, se houver perdas dentárias, por cárie, por exemplo, aqui um dente que acaba por ter que ser extraído, é natural que haja alguma perda óssea também, mas localizada. É menos grave perder um dente do que perder 10, ou nem que seja 3 ou 4. Para todos os efeitos, se a pessoa for cuidadosa a recuperar os dentes e os conseguir manter ao longo da vida, menos mal. Caso contrário, não só há perdas dentárias, como vai haver perda óssea, porque lá está. Aqui estes espaços vazios, a preto, representam os alvéolos. Ou seja, os dentes são extraídos, mas o espaço que estava preenchido por raízes fica vazio. Nem que exista alguma regeneração óssea, o natural é que aquelas trabéculas ósseas que estão ali representadas reabsorvam também em maior ou menor grau. Portanto, vai haver perda óssea concomitante. Outra questão, quando se perdem dentes, não esquecer que existem articulações. A articulação temporomandibular, a prazo, acaba por sofrer com estas situações de perda dentária. Não esquecer que o ser humano, em média, desenvolve 120 kg de força quando fecha a boca, quando trinca, quando mastiga. O que significa que também, se houver muitas perdas dentárias na zona posterior, os desgraçados dos dentes que sobram à frente vão sofrer muito mais carga, o que leva a desgaste precoce. É típico das pessoas que só têm dentes à frente, estes dentes gastarem-se muito mais depressa e mais cedo do que de outra forma, e eventuais até fraturas dentárias e perdas de restaurações. Estes assuntos já foram abordados em apresentações anteriores, portanto, para quem não tenha visto e tenha curiosidade em ver, também não é difícil, mas
cá temos então algum desgaste e eventuais fraturas dos dentes anteriores. Portanto, grosso modo, há duas maneiras para o ser humano adulto perder dentes. A cárie dentária, muito universal, e não só, mas também, embora menos comum, mas ainda presente nos nossos dias, a doença periodontal. Para quem não souber o que é a doença periodontal, ou até a cárie, é fácil, basta ir ao Facebook aqui da clínica, ir ao separador vídeos e procurar lá os temas que lhes interessarem mais, que isto já foi tudo abordado até agora. Ok, e então voltando ao mesmo, havendo perdas dentárias, seja por cárie dentária ou por reabsorção do osso em torno das raízes devido à doença periodontal, já agora aproximar aqui um bocado mais para terem uma percepção melhor de bonecada e do que é que os desenhos mostram. Já agora posso voltar aqui um diapositivo atrás. Ok, uma boca em mau estado, dentes, enfim, a deteriorarem-se cada vez mais e a fraturarem e eventualmente a terem que ser extraídos, e aqui a reabsorção do osso em volta das raízes. Ok, seja num caso, seja no outro, pode conduzir à perda total, e quando é perda total, não só à perda dentária, como à perda óssea, em grande extensão neste caso. Portanto, a questão principal no fim disto tudo, que é, vamos ou não conservar dentes, há que tentar fazer o possível, de preferência até a idades avançadas, para evitar todos estes transtornos que ainda agora foram falados. Portanto, conservar dentes, não só preservar os dentes, mas preservar o osso subjacente aos dentes, que também ele faz falta. Ok, como realmente tive aqui o problema informático que falei e perdi alguns dados, já tinha alguns diapositivos feitos a contar com novas apresentações, agora vou ter que refazer isso. É normal que a coisa se torne um bocado mais lenta, mas não é por isso que eu vou parar. Portanto, continuem atentos que a prazo irá haver mais publicações ainda em torno destes e outros temas. Entretanto, fiquem bem e bom fim de semana. Com licença.